Boker Tov, bom dia aos meus irmãos internautas, hebreus, israelitas. Estou novamente com o estudo em mãos sobre a profecia de número 39, que diz assim: a alegação messiânica. Jeremias 23, versículo 5 e 6 é uma referência a Jesus e Yeshua, pois ele seria descendente de Davi, seria chamado de Senhor e seria chamado de nossa justiça. Diz o texto em questão: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo. 1. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará a justiça e a justiça na terra. 2. Nos seus dias Jehudá será salvo, Israel habitará seguro. 3. E este será o seu nome, pelo qual será chamado o Senhor, justiça nossa. O primeiro detalhe desta porção do profeta Jeremias é que o personagem principal da mesma é chamado de renovo justo. Hebraico, Semat Sadik, um notório título messiânico, ou seja, aqui é inegável que temos mesmo um relato sobre o Messias. Porém, nem por isso esse relato diria respeito àquele apregoado pelos missionários. Mas por que isso é assim? Jeremias diz que o renovo será justo. Obviamente que para que entendamos o que é ser justo, devemos antes de mais nada estudarmos o que a Torá diz a respeito. O que é ser justo, segundo os padrões das escrituras judaicas, que afinal é a fonte reconhecida pelos missionários até mesmo para aquilo que alegam. Justo, em hebraico, sadik, uma forma derivada da raiz sedek, que transmite o significado de fazer o que é correto e justo. Pesos que são calibrados corretamente são chamados de mosnei sedek. O juiz é instado, sedek, justiça, sedek, justiça. Você deve perseguir. Isso é em síntese. O que foi injustiçado deve ser corrigido. O que foi roubado deve ser devolvido ao seu proprietário. Os inocentes não devem ser deixados a sofrer. E os danos que tenham sido causados devem ser corrigidos, de modo a que retorne-se a fazer o bem. Ser um tzadik justo é agir com tzedek, justiça. Fazer tudo do jeito que deve ser. Assim também a personalidade do tzadik é calibrado de acordo com as especificações originais do seu fabricante, para que tudo a respeito dele seja exatamente como o seu criador pretendia que fosse. Um tzadik é aquele que incorpora a concepção primordial do ser humano originada no Criador. Um tzadik é, porém, um ser humano como qualquer um de nós. Não é um super-homem. O tzadik sente dor e prazer. Ele sorri, chora, sofre amargura de espírito e também pode dançar com alegria. Às vezes seu coração palpita com amor, às vezes a indignação pela injustiça lhe queima. Adaptado de um comentário do Rabbi Tzvi Freeman. Será que uma análise do que diz o Novo Testamento sobre Jesus e Yeshua poderia demonstrar ter sido ele uma pessoa justa? Será que ele era mesmo tzadik de acordo com os padrões das escrituras judaicas? Vejamos. 1. Ele julgou a mulher cirofenícia precipitadamente. Suas palavras foram duras, mas o que nos surpreende é que toda essa severidade foi vã, pois a mulher demonstrou crer nele. Afinal, Mateus 15, versículo 25 e 26. 2. Ele diz ser o único caminho para a salvação, porém diz também que ilude propositadamente aqueles que não simpatizam-se com seus ensinos, para que se percam. Mateus 3, versículos 10 ao 15. 3. Ele diz que os gentios só buscam o que comer e beber, e que suas orações consistem apenas de vãs repetições. Um comportamento injusto por ser estereótipico e preconceituoso. Mateus 6, versículos 7 e 31 e 32. 4. Ele apregou a morte àqueles que não acatassem seus ensinos. Lucas 19, 27. Isso a despeito de ter ensinado antes o amor até mesmo aos inimigos. Mateus 5, 44. Assim sendo, como teria ele praticado juízo e justiça na terra, que é um dos requisitos para a palavra de Jeremias 23, versículos 5 e 6, se cumprisse nele? Desde seus dias, considerando-se a possibilidade de sua historicidade, tudo o que vemos é um aumento da injustiça, sem precedentes. Historicamente, isso deve ser exatamente ao sistema religioso que dele se originou. Diz ainda o profeta Jeremias: nos seus dias Jehudá será salvo, Israel habitará seguro. 3. Será que vimos isso depois de Jesus e Yeshua ter surgido no cenário mundial?
Como estavam os judeus em seus dias politicamente falando? Sabemos que estavam sob julgo romano, ou seja, os judeus não foram salvos em seus dias. Ele não fez nada a respeito. Antes, calou-se diante do opressor estrangeiro e, de certa forma, até preconizou a defesa do Estado romano. Dai a César o que é de César. E quanto a Israel? Habitou seguro nos dias de Jesus, Yeshua? Não, e nem poderia. Israel, o reino do norte, as 10 tribos estavam em perfeita diáspora em seus dias, isso desde 7 séculos antes. Israel não foi reconduzido à união com Judá. Nada do que o profeta alude em Jeremias 23, versículo 26, e, portanto, ninguém em sã consciência aplicará essa escritura ao Messias dos missionários cristãos e messiânicos. E este será o seu nome, pelo qual será chamado o Eterno Justiça Nossa. 4. Obviamente não temos aqui um nome no sentido ocidental do termo. É antes um título. E se os intérpretes estiverem certos, vendo nele um título messiânico, o que temos aqui é o ideal de justiça que emana da Torá, e não aquele ensinado e praticado pelo Messias dos missionários, como aliás já vimos anteriormente nesse estudo por meio do artigo do Rabino Tzvi Freeman. Há certamente na assonância de nomes como Zedequias, de Sidiquiarro, e Josué, filho de Jeozadak, e Yehoshua ben Yotzadak, alguma ligação com os propósitos dessa palavra profética. O Eterno Justiça Nossa, Hatsidkeinu, funciona como uma forma de alusão a ambos os nomes acima. Zedequias, o último rei de Judá, e Josué, filho de Jeozadak, o primeiro sumo sacerdote pós-exílico. Ambos os nomes vertem a ideia de eterno justiça nossa. Serviram certamente para suas gerações como um sinal de que a falta de justiça na época de Zedequias culminou com o exílio e a deportação para a Babilônia. Seria compensada pelo brilhante ministério sacerdotal de Josué, filho de Jeozadak. Naturalmente, vemos na pessoa do sumo sacerdote Josué o prenúncio da era do Messias, quando aí sim Judá será salvo dos opressores e Israel habitará seguro. Somente o Messias, que poderá fazer tais coisas, é que terá o direito de receber um título que honra a Hashem como nossa justiça, e não qualquer outro que, sem nem mesmo tentar, acovardou-se diante da águia romana, preferindo o lado do inimigo do que o lado do seu próprio suposto povo. Baruch Hashem, Baruch Hashem Kevod, agradeço essa oportunidade e que os meus amigos internautas, meus irmãos e Eudim façam um bom proveito e meditem sobre esse estudo. Amém?